Eu gostaria de trabalhar esse tema, o poder da palavra. A palavra, ela é uma ferramenta essencial na nossa comunicação. E olha que com uma palavra, às vezes você pode até emocionar, aproximar uma pessoa de você. Você pode levantar, você pode reerguer uma pessoa caída com uma palavra de bênção. Mas também você pode decepcionar, pode magoar. Você pode ferir, você pode afastar uma pessoa com uma palavra. E muitas pessoas até dizem que às vezes uma palavra fere mais do que um tapa. Porque de fato, olha o que diz a palavra Provérbios 12, 18. Preste atenção no que a palavra de Deus vai dizer sobre aquele que fala demais. Aquele que fala aquilo que não deve. Porque aquele que fala tudo quanto pode, muitas vezes falará o que não deve, né? Olha o que diz a palavra. O falador fere com golpe de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Quer dizer que aquele que fala demais, aquele que fala o que não deve, pode ferir o outro. Mas aquele que é profeta, aquele que fala em nome do Senhor, pode curar com a palavra. E às vezes a gente tem que remendar tantas coisas aí, gente. Tem gente que vem procurar o padre porque estão tão feridos por causa de uma palavra, e aí o padre precisa proferir palavras de cura, de bênção. E a palavra está dizendo que a língua do sábio, ela cura. Por quê? Porque quem tem sabedoria, ele fala em nome do Senhor, em nome de Deus. Ele não fala do ser humano. Benditos são os lábios daqueles que falam em nome do Senhor. E eu vou dizer que às vezes o teu relacionamento pode estar um pouco enfraquecido, abalado por causa da palavra. Eu não sei quais são as palavras que você anda proferindo para a pessoa que está ao teu lado. Eu não sei você, mas eu gosto muito de andar ao lado de pessoas às vezes mais animadas do que eu. Pessoas que sempre têm uma palavra de motivação. Porque padre também passa por momentos difíceis. E às vezes a gente está ao lado de uma pessoa que sempre tem uma palavra de bênção. Então você fala, nossa, não está fácil, eu estou passando por isso, aquilo. E aquela pessoa já lança uma palavra que é uma profecia. Não, padre, em nome de Jesus o senhor vai vencer. Não é gostoso assim? Lá no trabalho, na faculdade, ou às vezes dentro da sua casa, um amigo, uma amiga que sempre te levanta. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Há alguns cujas palavras são ponta de espada, mas a língua dos sábios são saúde. Quando alguém disse para mim, padre, o senhor disse uma palavra que mudou a minha vida, já ganhei o meu dia, porque eu sei que a minha palavra está dando certo, porque a minha palavra, ela está em conformidade com a palavra de Deus. Eu não ando falando muitas coisas aí do humano. 90% daquilo que eu digo é daquilo que vem da palavra de Deus, porque afinal de contas eu doei minha vida para ser padre da igreja, para ser sacerdote, e por aqui passa a palavra do Senhor. Você só não ouve se você não quer, porque tem gente acreditando mais na fofoca do vizinho do que na palavra de Deus, infelizmente. Quando alguém chegar para você dizendo, está sabendo da última, nem para ouvir, porque é fofoca. Eu gostaria de falar também sobre duas armas que Satanás usa para que o impacto da tua palavra possa ferir alguém, que é o álcool e a droga. Você sabia que uma pessoa, quando está sob efeito de droga, uma pessoa que bebeu, ela bebeu 2, 3 latinhas, tem gente que bebeu uma latinha de cerveja, já basta para a pessoa poder falar aquilo que vem. Às vezes você pode falar aquilo que está no coração, coisas que você não diria se você tivesse completamente são. Cuidado com isso, porque eu tenho visto pessoas que na hora do impulso, por causa do álcool, por causa da droga, tem ferido pessoas e tem afastado da vida daquela pessoa que tem problema com a dependência, aquela pessoa que você mais ama. Eu preciso dizer para você, que se você é uma pessoa que bebe socialmente,
Você precisa começar a morder a língua antes de falar aquilo que você acha, porque talvez você está naquela brisa da bebida, e você está mais relaxado, vai falando o que você acha. No outro dia, vai procurar para ver o estardalhaço que você fez. Talvez nem vai perceber, né? Mas tem gente que vai se afastar de você, e aí você vai recobrar a consciência e vai dizer: foi aquele maldito dia que eu bebi um pouquinho demais, e o demônio fez eu falar aquilo que eu não devia. Porque aquele que fala tudo quanto pode, muitas vezes falará o que não deve. Por isso, o poder de uma palavra. Palavras podem ser bênção, ou palavras podem ser maldição. Depois, eu gostaria de falar também das redes sociais. Gente, tem pessoas lá nas redes sociais falando o que quer. Sabe que uma pesquisa foi feita e diz assim que 80%, vai ouvindo o que o padre está dizendo, 80% das pessoas que gostam de entrar nas redes sociais têm uma dupla personalidade. Nas redes sociais são diferentes daquilo que é no mundo real. No mundo real, às vezes até meio tímido. Nas redes sociais fala aquilo que vem na teia, como disse o outro. Tem gente aí, por causa de política, descendo a lenha em todo mundo. Tem gente por causa de religião que está brigando. Se tem alguém lá, por exemplo, que fala aquilo que você não concorda, você é capaz de, nas redes sociais, falar aquilo que você acha, aquilo que você quer. Vá devagar. Nunca dê uma resposta severa nas redes sociais. Espere para conversar pessoalmente com uma pessoa, se você tem possibilidade, uma pessoa que talvez falou aquilo que te feriu, porque você pode destruir um relacionamento através das redes sociais. Sabe que isso me assusta muito, porque o padre que faz aconselhamento e confissões, eu recebo muitas pessoas que se afastaram das outras por causa das redes sociais. Foi ali que o diabo tomou conta. Eu gostaria de dizer aqui 3 dicas que a psicologia coloca, que é alguns métodos interessantes para você se expressar melhor. Primeiro, diga a si mesmo primeiro aquilo que você precisa dizer ao outro. Se for alguma coisa interessante, alguma coisa de impacto que você precisa dizer, uma sinceridade, começa a ensaiar um pouquinho antes o modo como você vai falar para aquela pessoa. Sabe, não vai fazer igual muitos aí que, viu, lembra do fulano de tal, aquela pessoa, lembro, como que ela está? Morreu. Menos. Você precisa, às vezes, ensaiar um modo de ser sincero, um modo de falar. Às vezes até quando você, olha a segunda dica, em caso de correção, quando você precisa corrigir alguém, converse com alguém antes. Conte para uma pessoa de confiança: olha, eu preciso corrigir uma pessoa que eu gosto. Eu tenho medo de magoar, tenho medo de não saber falar. E aí eu estava pensando em falar isso, aquilo. Talvez essa pessoa vai ter mais discernimento, porque essa pessoa não está sentindo a dor na pele que você está sentindo. Olhar de fora ajuda, né? E essa pessoa vai dizer: olha, não precisa você chamar atenção dessa maneira. Vá com calma. Porque ao invés de você formar aquela pessoa, você pode deformar. Ao invés de você ajudar, você pode, às vezes, até arruinar a vida daquela pessoa com uma palavra. E a gente precisa entender que a palavra tem força. E depois, se você percebe que está se afastando das pessoas, porque você não sabe se comunicar, a tua palavra fere mesmo. E não foi só 1, 2, 3 pessoas, foram muitas pessoas que se afastaram pelo teu modo de agir. Quer um conselho, filho? Busque uma ajuda, um tratamento. Existem profissionais que podem nos ajudar. Você já ouviu falar de uma terapia, por exemplo? Fazer uma terapia psicológica? Porque tem gente que não tem medida na palavra. E não me venha com essa: não, eu sou assim mesmo, as pessoas precisam me aceitar. Você vai acabar a vida sozinho. Você vai acabar a vida sozinha se você continuar falando aquilo que você quer, porque ninguém aguenta. Ou você se trata, ou você vai sentir a pior das dores que existe nesse mundo, que é uma pessoa acabar a vida sozinha. A gente precisa começar a entender isso, que a palavra tem poder de trazer as pessoas ao próximo da gente ou afastar. A gente não pode falar o que a gente acha, o que a gente quer. Eu preciso aqui, para finalizar, dizer para você, mãe e pai, a palavra de Deus diz em Tiago 3, a partir do versículo 9,
Aliás, Tiago, ele vai dedicar o capítulo 3 inteiro para falar sobre a bênção e a maldição, o poder da língua. Ele diz assim: com ela, com a língua, nós podemos bendizer o Senhor. Com ela nós podemos amaldiçoar as pessoas feitas à imagem de Deus. E da mesma boca sai bênçãos. Da mesma boca que amaldiçoa, da mesma boca pode sair bênção. E aí eu pergunto para você: quais são as palavras que você tem declarado para o teu filho, para a tua filha? Porque aquilo que a gente chama de maldição, que são palavras malditas, ou seja, eu disse uma palavra que eu não deveria dizer, uma palavra que não foi bem colocada, então foi uma palavra maldita. Eu disse ela, mas não poderia ter dito, então ela é maldita. Eu já vi casos de jovens virem me procurar, dizer que a mãe disse: se eu soubesse que você ia ser assim, eu tinha enforcado você quando você nasceu. Jovens dizendo que a mãe disse: você nunca vai ser nada nessa vida. E ela dizia: padre, será que isso é maldição? Porque eu não consigo, nada dá certo para mim. Não dá certo do emprego, não dá certo do relacionamento, nada dá certo. Será que foi a palavra da minha mãe? Eu disse: infelizmente pode ser. Porque o livro de Eclesiástico, no capítulo 3, diz assim: a bênção de uma mãe permanece até o último dos dias na vida do filho, mas uma maldição arranca até os alicerces. Eu vou dizer para você, mãe e pai, se você ama teus filhos de verdade, comece a dizer palavras benditas e não palavras malditas. Pode ser que teu filho não seja flor que se cheire, mas comece a proferir palavras de bênção. O meu filho vai melhorar em nome de Jesus. O meu filho vai ser uma fonte de bênção, vai ser referência para a família. O meu filho, em nome de Jesus, vai voltar para a igreja. Talvez o teu filho seja uma pessoa assim difícil, mas não comece a dizer o que ele é. Comece a dizer aquilo que você espera que ele seja. Comece a proclamar essas palavras de bênção, para você ver se você não vai pôr demônio para correr. Porque quando a gente fala algo maldito, o demônio diz amém. E aquilo pode influenciar na vida das pessoas. Põe a mão no teu coração. Eu quero que você profira agora. Gaste o tempo que você quiser, mas que você profira palavras de bênção para você mesmo. Você que está em casa, por favor, que você possa declarar para você mesmo: eu vou vencer em nome de Jesus. Eu serei a pessoa mais feliz desse mundo. O meu marido, ele vai vir para a igreja. A minha esposa vai mudar. O meu filho, um dia eu quero ver ele participando dessa missa. A minha filha, eu quero ver ela sendo uma mulher de referência. A minha sogra, o meu sogro, eu quero declarar aqui que essa causa na justiça que eu estou passando, eu vou vencer em nome de Jesus. Essa doença que o médico diz que não tem jeito, tem sim, porque a palavra que eu lanço sobre essa doença é a palavra de bênção. Eu quero declarar sobre a minha vida que eu vou vencer. Eu não quero desanimar jamais, Senhor, porque as minhas palavras são palavras de bênçãos, em nome de Jesus.